Olá, aluno do quinto ano. Como você está? Tudo bem? Bom, vamos mais a uma videoaula de matemática e hoje nós aprenderemos sobre os paralelepípedos ou blocos retangulares. Então, abra sua apostila na página 224. Observe abaixo uma biblioteca pública na França e este edifício que abriga esta biblioteca ele representa uma cabeça humana e ele lembra um prisma de base quadrangular. Então, quando as bases do prisma são um paralelogramo, nós dizemos que o prisma ele é um paralelepípedo. E quando as bases e as faces laterais de um paralelepípedo são retângulos, ou seja, representam todos os ângulos retos, esse prisma recebe o nome de bloco retangular. Veja só, nós vimos ontem que um prisma ele tem duas bases e que essas bases elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho, certo? E que as faces laterais de um prisma são sempre formadas por figuras de quatro lados, quadriláteros, e que diferentes polígonos podem formar as bases de um prisma, e que este prisma vai receber o nome de acordo com o polígono que forma a sua base. Então, quando a gente tem bases do prisma que são paralelogramos, nós dizemos então que esse prisma é um paralelepípedo. Quando as bases e as faces laterais de um paralelepípedo são retângulos, ou seja, apresentam todos os ângulos retos, nós temos um bloco retangular. Eu trouxe aqui hoje para você uma caixinha em formato de um bloco retangular. Por que é um bloco retangular? Porque todos os ângulos desta minha caixinha são ângulos retos. Lembra que nós vimos em sala o que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Então, quando eu olho os ângulos dessa minha caixinha, eu verifico que todos eles possuem 90 graus. São ângulos retos. Todos os ângulos da minha caixinha são ângulos retos. Então, eu tenho aqui um prisma com o nome de bloco retangular. Veja também que as faces laterais desse paralelepípedo são retângulos. Olha só, tem o formato de retângulo. Então, para exemplificar, veja a imagem. Este é um bloco retangular. Todos os ângulos são retos e as faces laterais desse paralelepípedo, todas as faces laterais desse paralelepípedo, têm o formato de retângulo. Por isso, nomeamos como bloco retangular. Então, todo bloco retangular possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Veja só. Face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quantas arestas nós temos? Lembra que a aresta é cada segmento de reta que forma a figura geométrica espacial? Veja só a quantidade de vértices. Este segmento de reta encontra com este. 1. Este segmento de reta encontra com este. 2. Este segmento de reta encontra com este. 3. Este segmento de reta encontra com este. 4. Este segmento de reta encontra com este. 5. Este segmento de reta encontra com este. 6. Este segmento de reta encontra com este 7 e este segmento de reta encontra com este 8. Então, nós temos 8 vértices. Então, todo bloco retangular possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A cabeça desse monumento, desta biblioteca pública na França, ela lembra um bloco retangular que tem todas as suas faces quadradas. Quando nós temos um bloco retangular que todas as faces são quadradas, nós damos a esta figura geométrica espacial o nome especial, cubo. Então, quando eu tenho um bloco retangular que as faces laterais são retângulos, eu tenho um paralelepípedo. Quando eu tenho um bloco retangular que todas as faces são quadradas, eu nomeio esse bloco retangular como cubo. Olha só o cubo. As 6 faces do cubo,
todas elas são congruentes. O que quer dizer faces congruentes? Quer dizer que todos os lados do meu cubo apresentam a mesma forma e o mesmo tamanho. E essa característica, ela permite que a gente faça 11 planificações diferentes de um mesmo cubo. Lembra que nós vimos o que são planificações? Lembra que nós vimos o que é planificação? A planificação dos sólidos geométricos é uma forma que nós utilizamos para representar os sólidos usando apenas um plano. É como se nós desmontássemos então esse cubo e verificássemos apenas duas dimensões, tornássemos um objeto tridimensional bidimensional. Para tanto, a gente precisa construir cada superfície externa, cada superfície que forma esse sólido, de modo que essa figura ela fique plana. E então, nós temos assim as suas medidas. Então, a planificação do cubo, ela pode ser realizada de 11 maneiras diferentes. Veja só, na página 225, você tem aí as planificações em que cada face ou cada lado deste cubo apresenta uma cor, justamente para você verificar que essas 11 planificações deste cubo foram realizadas de formas diferentes, mas todas apresentam as mesmas características, o mesmo formato e o mesmo tamanho. Significa o quê? Que qualquer planificação dessa que você decidir montar, você obterá um cubo. Se você montar todas essas planificações, você terá cubo exatamente iguais. Para isso, você vai fazer o exercício número 12, que você vai recortar os moldes, que são exatamente essas 11 planificações do cubo, lá do seu material complementar, e vai montar todos esses cubos. Depois, perceba se realmente você consegue obter cubos idênticos, cubos iguais. Os moldes do cubo do material complementar encontram-se na página 291 a 309. Então, recorte e monte os cubos disponíveis no material complementar. Agora vamos ao exercício 13. Eu tenho aqui o molde de um dado. É como se eu fizesse a planificação de um dado. E o dado corresponde à forma geométrica do cubo, porque ele tem todas as suas faces formadas por quadrados, certo? Então, imagine que você montou este dado. Vamos relembrar? Um dado apresenta 6 faces, numeradas de 1 a 6. Depois que nós montamos esse dado, então imagine que este dado aí foi montado. E nós temos algumas questões para que nós possamos refletir. Depois de o dado ser montado, se o número 2 estiver para cima, qual número ficará para baixo? Eu vou exemplificar para você. Então, se o número 2, veja só, o número 2, ele estiver para cima, qual o número que ficará para baixo? Observe qual é o número que está embaixo. Coloque a resposta na letra A. Na questão número B, pergunta, depois de o dado ser montado, se o número 1 estiver para baixo, qual será o número que ficará para cima? Veja só, o número 1, eu vou colocá-lo para baixo. Se eu coloco para baixo, qual é o número que nós temos em cima? Depois, na letra C, depois do dado montado, se o número 3 estiver para cima, qual é o número que ficará para baixo? Então, se o número 3 estiver para cima, qual é o número que ficará para baixo? Observe qual é o número que você vê. Registre na letra C. Depois, a pergunta da letra D é: o que você percebe em relação às respostas dadas nos itens A, B e C? Perceba que quando eu coloco o número 2 para cima, eu tenho 5 embaixo. 2 mais 5, 7. Quando eu coloco o número 1 para baixo, somando 1 e o 6 que eu tenho em cima, eu tenho 7. E quando eu tenho o número 3 para cima, qual o número que eu tenho embaixo? 4. 3 mais 4, 7. Então, o que eu percebo em relação às respostas dos itens A, B e C?
eu percebo que os números em faces opostas, exatamente esses números que foi solicitado que nós colocássemos para baixo ou para cima, as faces opostas destes números no meu dado sempre somam 7. Quando eu adiciono as faces opostas do meu dado, sempre terei 7 como resultado desta operação. Esta é a nossa videoaula de hoje. Caso você apresente alguma dúvida, esclareça com seu professor. Um beijo e até a nossa próxima aula.